Se assentar. Graça e paz para todos que estão aqui presentes, para aqueles que estão nos assistindo pelo nosso canal no YouTube. Que a boa mão do Senhor esteja sobre nós. Vamos dar continuidade à exposição que nós temos feito da carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo de número 3. Hoje nós iremos ler do versículo de número 5 até o versículo de número 11. Colossenses capítulo 3, versículos de 5 a 11. Nós fizemos um panorama dessa carta até o capítulo de número 3. Depois nós falamos do versículo de 1 até o versículo de número 4. E agora do versículo 5 até o versículo de número 11. Sobre esse tema, prática da nova vida em Cristo. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses capítulo 3, a partir do versículo de número 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestides do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Oremos. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nos reunimos aqui nesta manhã para glorificar o Teu santo nome, Te louvar, Te exaltar, e clamamos pela Tua misericórdia para que o Senhor, através da Tua palavra, fale conosco. Que possamos, ó Deus, praticar a Tua palavra todos os dias da nossa vida, em cada situação da nossa vida. Nos dê essa graça, Senhor. Nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, quando chega no capítulo 3 de Colossenses, ele vai falar da prática da nova vida. Ele procura ser o mais prático, ele procura trabalhar os detalhes da vida do cotidiano dos colossenses e também para as nossas vidas. A propósito, o evangelho ele não pode ser apenas conhecido, ele não pode apenas ser estudado, mas ele tem que ser vivido. O que faz a diferença é quando aplicamos a palavra de Deus no nosso coração, na nossa vida. É quando entendemos que o Senhor requer de nós uma vida mais santa, uma vida de santidade, uma vida pautada na palavra do Senhor. O que Deus requer de nós é que venhamos a andar no seu caminho, praticando o que a palavra do Senhor nos ensina. De fato, nos dias de hoje, nós somos todos os dias colocados à prova, para cumprirmos ou não a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, nos primeiros 4 versículos, ele nos ensina que nessa prática da nova vida cristã, da nova vida em Cristo, nós devemos pensar nas coisas de cima, nós devemos morrer para o mundo e devemos viver com Cristo. O apóstolo Paulo fala que morremos com Cristo, vivemos em Cristo, ressuscitamos com Cristo, estamos escondidos com Cristo, seremos glorificados em Cristo. É a obra de Cristo sendo manifestada em nós. Faz sentido quando chegamos no versículo de número 5. Quando o apóstolo Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aqui é um imperativo, fazei. Mas observe que esse fazei está extremamente ligado com o que Cristo já fez na nossa vida. Por eu ter morrido com Cristo, crucificado com Cristo, por eu estar em Cristo, é possível eu agora vir a fazer morrer a minha natureza terrena.
palavra que Paulo usa aqui para morrer, literalmente é matar. Literalmente é você matar, e aí ele diz o quê? A natureza terrena, e Paulo usa essa expressão de uma maneira negativa. A natureza terrena é tudo aquilo que outrora eu fazia, é os desejos pecaminosos. Essa mesma expressão Paulo usou em Romanos capítulo 1, versículo de número 26. Que ele diz assim, Romanos capítulo 6, versículo de número 11. Romanos 6, 11, ele diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Que o apóstolo Paulo nos ensina que nós morremos para o mundo. Devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Só é possível fazer morrer a natureza terrena porque Cristo já pagou o preço por nós. E porque agora nós estamos em Cristo, morremos com Cristo, crucificamos nossa carne com Cristo na cruz do Calvário. Então daqui para frente, literalmente, é uma nova vida, é uma maneira nova de pensar, de agir. As coisas deste mundo já não devem me atrair mais, porque o que me atrai é a palavra de Deus, o desejo que eu tenho é pelas Escrituras Sagradas, é pela comunhão do Senhor. Conta-se uma história de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona foi um grande teólogo, um grande pensador, um dos pais da igreja. Ele se converteu já com seus 40 anos de idade. Na sua vida antes da conversão, ele teve uma vida devassa, regada a bebidas, a mulheres. Conta-se a história que Agostinho estava pelas ruas da sua cidade, Hipona, isso que é conhecido como Agostinho de Hipona. E uma das suas amantes o viu na rua e começou a andar atrás de Agostinho. E Agostinho, percebendo quem era, começou a apertar o braço e a andar mais rápido. E a mulher começou a gritar: Agostinho, Agostinho! E toda vez que ela gritava, Agostinho andava mais rápido. Quando Agostinho olhou para trás, ela gritou: Agostinho, sou eu! Agostinho então respondeu a ela: mas não sou eu mais. Esse eu que você conhecia morreu. Agora eu fui transformado pelo Evangelho. Eu sou uma outra pessoa. Sim, é nas nossas vidas. Os desejos da carne, aquilo que outrora nós praticávamos, vive atrás de nós. Nós temos sempre que dizer: não sou eu mais. Eu agora sou uma nova pessoa. Eu estou em Cristo. Então nós temos que fazer morrer esta natureza terrena que Paulo usa aqui de maneira negativa. E Paulo vai dizer quais são os pecados que nós devemos fazer morrer. Paulo aqui faz uma lista, assim como ele já tinha feito em Efésios, uma lista destes pecados. E ele vai listar agora esses pecados. Então, para fazer morrer esse velho homem, nós temos que tirar isso de dentro de nós. Temos que purificar, primeiramente, Paulo deixa claro aí, e ele vai citar 3 pecados. Nós temos que purificar o corpo. Os 3 primeiros pecados têm a ver com o corpo. E Paulo deixa claro isso. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza e paixão lasciva. Essas 3 coisas é importante nós entendermos, porque nessa nova vida em Cristo, eu agora passo a ser morada do Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou casa do Espírito Santo. Então a minha maneira de viver tem que ser uma maneira santa. Paulo está falando da santidade. Eu já crucifiquei a minha carne com Cristo. Então o meu viver hoje tem que ser de maneira santa, de maneira pura. Observe que o primeiro pecado aí que Paulo lista é a prostituição. Eu quero ressaltar a palavra que aparece aí no grego, que é porneia. Talvez a melhor tradução não seja prostituição, seja imoralidade sexual. Aqui Paulo está sendo claro para os colossenses, que nós devemos deixar de lado toda a relação sexual ilícita. E essa palavra porneia, ela é ampla. Cabe dentro dela adultério, cabe dentro dela fornicação,
cabe dentro dela homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, relação sexual com parentes próximos, relação sexual com prostitutas. Tudo cabe dentro desta palavra porneia. Estas coisas já não faz mais parte da vida do crente. Já não pode fazer mais parte daqueles que um dia confessaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então Paulo está sendo muito prático e está sendo aberto com a igreja de Colosso e conosco nessa manhã. Se vivemos como devemos, melhor dizendo, viver de maneira santa, a imoralidade sexual não deve fazer parte da vida cristã. Faz parte da natureza terrena, desse mundo, que já olha para estas coisas e diz, não, isso não é errado, isso é direito de cada um. Cada um faz o que quer da sua vida. Não para nós que somos crentes em Cristo Jesus. Nós não podemos fazer o que quisermos com a nossa vida, porque a nossa vida não nos pertence, ela pertence a Cristo. É a vontade dEle, Ele é o Senhor, Ele é o Rei, é Ele que governa. Então eu tenho que matar a minha natureza terrena. E eu consigo matar a minha natureza terrena, todos os dias eu tenho que lutar contra isso, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque eu já estou crucificado com Cristo. Ele já fez essa obra em mim, e eu tenho que praticá-la todos os dias da minha vida. Mas Paulo não para por aí, ele usa uma outra expressão, ele diz, paixão lasciva. A expressão que Paulo usa aqui para paixão lasciva, ou melhor dizendo, para impureza, prostituição, impureza, é uma palavra grega, acatarsia. E essa palavra tem um significado interessante, que aqui sim tem a ver com impureza física, impureza moral, proveniente de desejos sexuais, luxúria, vida devassa. Paulo está dizendo que esse modo de viver não faz parte da nova vida em Cristo. Por isso que eu tenho que lutar contra a impureza. Eu tenho que lutar contra esses desejos que brotam do meu coração e eu não posso praticá-los. E para muitos, inclusive que estão dentro da igreja, se rendem a esses desejos. Se rendem a esses desejos, achando e pensando que esses desejos são mais fortes do que a palavra do Senhor. Mas Paulo continua. Paulo ainda cita mais uma. Ele cita paixão lasciva. Agora sim, a paixão lasciva, que vem da palavra patos. Essa sim, essa expressão, paixão lasciva, é a mesma expressão que Paulo usou em Romanos, agora sim, capítulo 1, versículo de número 26. Romanos capítulo 1, versículo 26, Paulo diz, por causa disso, os entregou Deus, a mesma expressão, as paixões infames, porque até as mulheres mudarão o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. É a mesma expressão que Paulo usa agora em Colossenses, ele usou em Romanos, para falar sobre as paixões infames, as concupiscências da carne. É o desejo incontrolado. E interessante que essa palavra ela é tão profunda que ela pode ser aplicada de duas maneiras. É algo que está dentro de você e que você olha e deseja, quer, eu quero aquilo, eu desejo aquilo e você não pensa nas consequências. Dois exemplos claros nas Escrituras. Davi desejou Betseba no seu coração. Ele não queria saber se ela era casada. Ele não queria saber quem era o seu marido. Ele não estava nem aí com as consequências disso. Ele tinha o desejo. Eu quero. Mais tarde, um outro exemplo, o seu próprio filho Aminon tem o mesmo desejo, não pensa nas consequências, pela sua própria irmã Tamar. E ele abusa da sua irmã. É esse pecado que Paulo está falando. É desse pecado que nós devemos lutar, contra esse pecado que nós devemos lutar dia e noite.
Então tem a ver com o meu desejo pelo próximo, esse desejo infame. Mas também tem a ver em causar um desejo infame no outro. E aqui a gente entra nos dias de hoje. Hoje, o que nós temos visto nesse mundo é cada vez mais a valorização do ser humano e do corpo do homem e do corpo da mulher. E cada vez mais a moda do mundo entra dentro da igreja e quer transformar a igreja na moda do mundo. Então, cada vez mais os crentes em Cristo Jesus se vestem como o mundo, cada vez mais querem mostrar o seu corpo como o mundo mostra, causando assim o desejo infame no outro. Por isso que é importante o crente verificar, orar ao Senhor e ter a consciência de se vestir de maneira correta. Não é porque todo mundo, e é moda se vestir de uma maneira, que os crentes têm que seguir a mesma maneira. Não, senão eu vou estar fora da moda, pastor. Talvez você vá andar na moda e depois vai para o inferno. Então é melhor não andar na moda e ir para o céu. Não, nós temos que tomar cuidado com isso. E a igreja precisa ouvir essa mensagem. Porque é a palavra de Deus, e Paulo está exortando os colossenses para que eles possam praticar a nova vida em Cristo. A maneira de viver em Cristo é totalmente oposta à maneira do mundo. Essa natureza terrena não faz parte mais da nossa vida. Devemos lutar contra isso todos os dias. Agora, o apóstolo Paulo, ele vai falar de pecados que está ligado ao relacionamento, que tem a ver um com o outro. Observe o texto, o versículo de número 5. Ele diz, desejo maligno. O que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando de um anelo, de um anseio, um desejo pelo que é proibido. Maligno tem a ver com natureza perversa, com injurioso, pernicioso, destrutivo. Esse desejo nós não podemos ter no nosso coração. O desejo de destruir o outro. A vontade de acabar com o outro. Isso não faz parte da vida cristã. Isso não faz parte da nova vida em Cristo. Então Paulo deixa muito claro que isso nós não podemos praticar mais. E ele vai mais além. Ele vai dizer a avareza. E olha como que ele termina o versículo de número 5, que é idolatria. Paulo aqui vai falar da avareza, preonexia, a palavra grega que aparece aqui. Qual que é a ideia dela? É o apego exagerado, e observe esse termo que eu vou usar, e nojento pelo dinheiro. É colocar o coração exatamente no Deus desse século, o dinheiro. É viver para o dinheiro, pelo dinheiro e para ter o dinheiro. Paulo está dizendo que isso é avareza, e isso é idolatria. Agora filme o seu coração. Coloca uma câmera aí no seu coração. Será que não é isso que tem movido você a trabalhar demais? Será que não é isso que tem movido você a gastar tempo buscando as coisas, os bens materiais, e se esquecendo da sua família, se esquecendo da sua vida espiritual, se esquecendo de orar, de ler as Sagradas Escrituras? O apego pelo dinheiro é idolatria. É o Deus que está governando a sua vida. Paulo está dizendo para aqueles que foram crucificados com Cristo, aqueles que agora estão vivendo uma nova vida em Cristo, a avareza não pode estar no nosso coração. Mas sim, lá na frente ele vai falar a generosidade. E é assim que a gente combate a avareza, sendo generosos. Quanto menos generoso eu sou, mais avarento eu vou me tornar. E eu vou combater a avareza sendo generoso na obra do Senhor. Tem a ver com o próximo também. E Paulo ainda vai dizer o seguinte, verso de número 6. Por estas coisas, por isso, é que vem a ira de Deus. A ira de Deus é a reação contra o pecado, que leva a castigar, condenar o pecador. É óbvio que nós estamos vivendo um tempo da graça.
E Deus, até na sua justiça, é gracioso conosco. Mas nunca podemos nos esquecer de que aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher. E que a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência. O versículo de número 7, Paulo diz: ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viveis nelas. Está vendo? Paulo está dizendo, ó, tudo isso vocês praticavam lá atrás. Vocês viviam dessa maneira. Agora vocês não devem viver mais. Então, se nós, que somos crentes, estamos vivendo dessa maneira, alguma coisa está errada. Ou no Evangelho ou em nós. Provavelmente em nós. Não no Evangelho. Versículo de número 8. Aí Paulo vai dizer o seguinte: agora, presta atenção, porém, ele usa um termo extremamente importante para nós. Despojai-vos. O que Paulo está dizendo é: tire estas vestes. Tire essa roupa. Ela está manchada pelo pecado. Despojai-vos, tirai essa roupa. Remova ela da sua vida. Igualmente, tira tudo. O que temos que tirar? Aí Paulo vai dizer: ira. Olha a expressão que Paulo usa aí, ira. Essa palavra ira é uma palavra interessante, orgê no grego. Significa raiva, disposição natural para o mau humor. Significa que não se acalma, tem um impulso, é controlado por uma emoção violenta. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Paulo está dizendo que esta ira não faz parte mais do caráter e da vida cristã. Então não tem desculpa de que não, pastor, quando me dá 5 minutos eu explodo mesmo. Falo tudo que não devo. À luz da Bíblia, isso não pode ser dado como desculpa, não. Aí Paulo vai mais além. Paulo vai falar da indignação. Agora Paulo fala da paixão, da raiva, da fúria, ira de forma imediata. Me iro, me acalmo, me iro de novo, me acalmo. Tudo isso Paulo vai dizer, não faz parte da vida cristã. Não deve permear o nosso coração e a nossa vida. Paulo continua ainda nessa lista. Olha o que ele vai dizer: maldade, ira, indignação e maldade. E maldade aqui é malícia. Essa é a ideia da palavra que aparece aí no grego. Malícia é o desejo de injuriar, é o desejo de fazer mal para o próximo. E Paulo continua na lista, estou indo item por item, presta atenção aí. Maledicência. Aqui Paulo está falando de calúnia. Aqui Paulo está falando de difamação, discurso injurioso contra o bom nome de alguém. Aqui Paulo está falando de um discurso ímpio, fofoca. Falar mal do outro. Interessante que nosso linguajar, no mundo, no universo gospel, podemos dizer assim, a gente começa a falar umas coisas para não dar a entender que é pecado. A gente diz assim um para o outro: nós não vamos falar mal de fulano, nós não vamos falar mal dele, mas presta atenção que ele faz isso, que ele faz aquilo, que ele faz aquilo outro. Longe de mim estar falando maledicência, mas o fato é que ele é isso, que ele é aquilo. Isso é o que, irmãos? Isso é fofoca, isso é maledicência. Isso não deve ter no reino de Deus. E via de regra a gente acha que os outros fazem isso conosco, mas a gente não faz com o outro. E se a gente filmar o nosso coração, volta e meia a gente está fazendo isso. Paulo está dizendo, mais uma vez eu falo, que isso não faz parte da nova vida em Cristo. Aí Paulo vai além, ele usa aí o termo, linguagem obscena do vosso falar. Palavra suja, discurso obsceno. É aqueles irmãos e irmãs que dos seus lábios só saem palavras de baixo calão. Isso às vezes é tão inato dentro de nós, porque várias vezes eu conversando com algumas pessoas, o irmão solta um palavrão e diz: ô pastor, desculpa, eu me esqueci que eu estava conversando com o senhor.
Ou seja, com o pastor ele tenta se controlar, mas com qualquer outro ele fala à vontade. Paulo está dizendo que essa maneira de viver, de falar, de agir, não faz parte mais. E aí Paulo vai dizer lá no versículo de número 9, acompanha comigo. Não mintais uns aos outros. Agora Paulo vai mais além, ele usa aqui a mentira. É mentir, é falar falsidades deliberadas, é enganar pela mentira. Isso não pode fazer parte do crente, da vida do crente. Paulo fez a lista desses pecados que nós temos que tirar da nossa vida. Literalmente tirar, eu não posso mais praticar isso. Aí Paulo continua lá no versículo de número 9. Ele vai dizer novamente, uma vez que vos despistes, tirastes o velho homem com os seus feitos, olha agora o versículo de número 9. Aí Paulo vai dizer, agora que você tirou tudo isso da sua vida, vós revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Agora Paulo vai nos ensinar que devemos viver com Cristo todos os dias. Todos os dias eu tenho que fazer a minha natureza terrena, pecaminosa, morrer. Todos os dias. E agora eu tenho que me revestir, eu tenho que viver com Cristo todos os dias. Porque se eu vivo com Cristo todos os dias, quem me controla já não é mais a natureza terrena, mas é o Espírito Santo de Deus. As minhas atitudes são pautadas na palavra de Deus e são conduzidas, direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. É verdade o que Paulo está dizendo, é quem está no centro do teu coração. Eu não tenho que viver dessa maneira como eu vivia antigamente. Agora eu tenho que viver com Cristo. E esse novo homem, esse novo viver, essa prática da nova vida em Cristo, ela é controlada, direcionada pelo Senhor, pelo Espírito de Deus. Por isso que eu confesso Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador e Senhor. E Senhor da minha vida. Então Paulo vai dizer exatamente isso, que agora nós devemos nos revestir desse novo homem. Olha o versículo de número 11. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo tudo em todos. Então duas coisas aqui são importantes. Devemos viver com Cristo todos os dias da nossa vida. Como? Compreendendo que o novo homem é controlado agora pelo Espírito Santo de Deus e pelo Senhor. É o que se refaz no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Interessante que agora a nossa semelhança não é mais com o mundo. Paulo agora diz que a nossa semelhança é com Cristo. Eu tenho que me parecer mais com Jesus do que com o mundo. Via de regra, a gente quer se parecer mais com o mundo do que com Jesus. Por isso que Paulo diz, tira essas vestes e coloque uma outra veste. A veste da santidade. Agora, nesse novo universo, nessa vida com Cristo, todas as barreiras são quebradas. Todas as barreiras são quebradas. E Paulo cita elas aí no versículo de número 11. Paulo vai dizer que o novo homem ama sem distinção. Agora é uma nova maneira de viver. Então, o que paira é o amor. Então, não há barreira mais racial. Paulo vai dizer aí. Não pode haver nem grego nem judeu. Eram duas raças que em determinado momento, sim, tinham um embate. Paulo está dizendo que no reino de Deus não existe mais grego nem judeu. Todos são um só em Cristo Jesus. Então não há mais barreira racial. Paulo vai dizer também que não há barreira mais religiosa. Olha o que Paulo vai dizer, continuando, circuncisão nem incircuncisão, porque o que fazia a diferenciação do gentil para o judeu era a circuncisão. Paulo está dizendo, não. Essa circuncisão feita
na carne não vale mais. Ela é espiritual. Todos nós estamos em Cristo e Cristo é em nós. Então não há mais essa barreira. Não há barreira mais cultural. Quando ele diz não há bárbaro, cita, escravo, livre. Barreiras sociais. Todas essas barreiras agora são quebradas. Nessa nova vida em Cristo, nós devemos amar a todos igualmente. Aí Paulo usa essa expressão, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo nas nossas vidas. E Paulo deixa isso claro na carta aos Colossenses. Olha o que ele fala de Cristo na carta aos Colossenses. Ele vai dizer que Cristo é o Filho amado de Deus, em Colossenses capítulo 1, versículo de número 13. Ele vai dizer que Cristo é eterno, no capítulo 1, versículo de número 16. Ele vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível, em Colossenses capítulo 1, versículo de número 15. Ele vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja, em Colossenses capítulo 1, versículo de número 18. Ele vai dizer que em Cristo nós somos libertos, regenerados, perdoados. Ele vai dizer que Cristo é a nossa esperança da glória. E ele vai terminar em Colossenses capítulo 2, versículo de número 9, dizendo que Cristo é a plenitude de Deus. Por isso que Cristo é tudo em todos. Queridos irmãos, concluindo, precisamos chegar diante de Deus, vivendo essa nova vida em Cristo. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Conserte a sua vida com o Senhor. Se em alguma dessa lista de pecados você tem escorregado, conserta-se hoje com o Senhor. Viva literalmente para Jesus todos os dias da sua vida. Todos os dias nós devemos enfrentar o pecado. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé?